Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Evoluindo com Propósito. Aqui você expande a sua consciência. Meu nome é Tamires Camargos e hoje vamos falar sobre sincronicidade. E uma das coisas que eu mais acho incrível é o poder da sincronicidade, o poder do todo, traçar situações, eventos, colocar pessoas em nossos caminhos, colocar animais em nossos caminhos, números e trazer através dessas simbologias um sinal daquilo que a gente estava pedindo, daquilo que a gente precisava ouvir naquele exato momento. E isso é muito maravilhoso. Só quem já passou por essas sincronicidades sabe o quão incrível é. E se você ainda não passou, vem comigo que eu vou te ensinar como você vai pedir para o universo te enviar essas sincronicidades. E aqui nesse vídeo você vai aprender o que é sincronicidade, qual é a diferença entre sincronicidade e coincidência, como saber pedir os sinais para o todo, porque tem a maneira correta de você pedir, como saber identificar essas sincronicidades na nossa vida, para a gente não achar que é uma sincronicidade e na verdade não tem nada a ver. Então, vem comigo até o final do vídeo que você vai sair daqui, querendo que aconteça algo incrível na sua vida. E quando nós dizemos que queremos crescer, evoluir, expandir a consciência, situações favoráveis começam a surgir em nossa vida. E começa a movimentar essa energia. E nós temos que saber fazer as perguntas certas e saber identificar quando se trata realmente de uma sincronicidade. Segundo Platão, tudo nasce no plano das ideias. Primeiro o homem foi uma ideia de Deus para depois ser criado. E entre o plano das ideias e a matéria existe essa expressão que são símbolos, as simbologias. Por exemplo, a pomba branca significa paz. A borboleta significa transformação. Então, tudo na natureza é carregado de simbologia e inconscientemente os símbolos conversam conosco. Então, é possível o mundo se conectar, se comunicar com nós através de símbolos. Por isso que é tão importante termos esse conhecimento para saber interpretar os símbolos que a vida nos traz. E nós temos que olhar para a vida com ânimo de aprendizado. Nós temos que saber fazer as perguntas corretas para que a vida nos traga as situações mais favoráveis. E a vida exige que nós acreditamos nas sincronicidades. O psicólogo Carl Gustav Jung falava que não adianta você não acreditar nas sincronicidades e ficar esperando que elas aconteçam na sua vida. Porque se você não acredita, o universo não vai perder tempo em tentar mostrar algo para alguém que não acredita naquilo. Então, é essencial você crer naquilo que você está buscando. Se você quer que uma sincronicidade aconteça na sua vida, você tem que, em primeiro lugar, acreditar que ela existe. Então, o que são as sincronicidades? As sincronicidades são coincidências importantes que nos são fornecidas pelo universo. Então, o todo nos envia essas circunstâncias para nos dizer que estamos no caminho certo. Então, o todo envia pessoas, circunstâncias, sinais. E talvez você esteja se perguntando, mas sincronicidade não é o mesmo que coincidência? Não, são coisas completamente distintas. Quando acontece uma sincronicidade na sua vida, você percebe que aquela pessoa que veio, aquela mensagem, aquele animal que você viu, se encaixa perfeitamente, te traz uma mensagem perfeita daquele momento que você está vivendo. Você recebe uma mensagem que você precisava receber ali naquele dia e tudo se encaixa perfeitamente, como se fossem peças de um quebra-cabeça. Vão acontecer situações realmente que não significam nada, que são realmente coincidência. Mas nós temos que saber identificar e já vou te ensinar como você vai fazer isso. Então, existe essa linha tênue entre sincronicidade e coincidência.
Cabe a você saber identificar ou não. E isso leva tempo e exige que você queira entender, que você queira saber o que aquilo ali que aconteceu naquele momento se significa algo, e você tem que usar a sua intuição também. Algumas sincronicidades são óbvias e outras não. Por exemplo, eu vou contar agora uma história de uma sincronicidade que você vai perceber que é muito óbvia, que não tem como isso que aconteceu comigo ser uma coincidência de forma alguma. Sincronicidade é algo que acontece muito, muito mesmo comigo, porque eu peço muito a Deus para Ele me mostrar as coisas, me mostrar o caminho, me mostrar se eu estou indo na direção certa. E um belo dia eu estava sentada exatamente aqui nessa cadeira, fazendo uma meditação muito profunda. Eu estava num nível de vibração muito elevado, em que eu pedi a Deus, com as seguintes palavras, falei: Deus, me mostre de uma forma clara e que não reste dúvidas que veio do Senhor essa resposta. E aí, depois de finalizar a meditação, passou cerca de 30 minutos apenas, e um paciente aqui do consultório, porque eu sou cirurgiã dentista, e um paciente me manda mensagem e fala o seguinte: Tamires, eu tô aqui embaixo, eu comprei um presente para você, tem como você descer? Eu falei: tem, claro. Confesso que achei um pouco estranho, O paciente, assim, como assim que ele veio me trazer um presente? E aí eu desci, esse paciente até é amigo, já conheço ele há algum tempo. E desci, ele se chama Gustavo. Gustavo me deu um pacote, um embrulho. E eu peguei aquele embrulho e era um livro muito grosso. E eu falei: nossa, Gustavo, que é isso? É um livro? Que livro grosso que é esse? E abri. Quando eu abri, era uma Bíblia linda, linda, da capa vinho com as páginas douradas. Veja só, eu pedi a Deus que Ele me enviasse um sinal, que não restasse dúvidas que foi Ele que enviou. E Ele me enviou uma Bíblia linda, linda. Nunca tinha visto uma Bíblia tão linda na minha vida. Talvez seja pela magia. Na hora que eu peguei aquela Bíblia, eu olhei para o Gustavo e falei: Gustavo, você não vai acreditar no que eu vou te contar. Eu acabei de fazer uma meditação e eu pedi a Deus que Ele me enviasse um sinal claro, que não restasse dúvida, que veio dele. E você chega aqui e me envia essa Bíblia. E sabe o que ele me contou? Que ele foi até a livraria comprar uma Bíblia para ele, e chegando lá, ele sentiu no coração dele, assim, muito forte, que era para ele comprar uma Bíblia e me dar de presente. E, assim, são coisas que a gente não dá para explicar, não dá nem para passar o sentimento que eu tive quando aconteceu isso. E como se não bastasse, quando eu cheguei em casa, a Bíblia veio com duas fitas de cetim de marcação. Uma vermelha e uma dourada. Quando eu cheguei em casa, eu peguei a fitinha vermelha e abri. E o Gustavo, depois eu perguntei, ele falou que não tinha aberto a Bíblia. Ele comprou, ele escreveu uma dedicatória e me entregou. E aí eu abri a Bíblia, estava no livro de Salmos. Então a primeira passagem que eu avistei, eu li. E era nada mais, nada menos que a resposta que eu estava pedindo a Deus na meditação. Então foi uma sincronicidade assim, dupla, incrível. Um outro exemplo de sincronicidade pode ser animais aparecerem. Umas 2 semanas atrás, eu fiquei ali por cerca de 7 a 9 dias vendo borboletas todos os dias. E borboleta significa transformação, mudança, um novo ciclo. Então nós temos que saber enxergar. Se eu vejo uma borboleta uma única vez, pode ser que seja só uma borboleta voando, mas eu ficar 9 dias vendo borboletas, teve dia que eu vi 3 borboletas no mesmo dia. Então, assim, essas sincronicidades são mais explícitas, vamos dizer assim. Mas você tem que estar aberto e você tem que estar vibrando em ressonância com Deus, porque senão você não consegue enxergar.
Se você está muito ali no automático, vivendo no automático no dia a dia, quando que você vai parar para ver uma borboleta passando na sua frente? Então você tem que pedir, estar receptivo. Lembra do pedido que eu fiz durante a meditação? Me dê um sinal claro, que não reste dúvida que veio do Senhor. Quando você for pedir algo para Deus, utilize essa frase que é muito poderosa. Então essa dica, você vai ver que faz toda a diferença quando você quiser pedir uma resposta. Às vezes você quer pedir uma resposta se você aceita uma entrevista de emprego, aceita entrar para um novo trabalho ou não. Às vezes você quer pedir uma resposta se você deve atender um cliente ou não. Então você pode pedir qualquer momento. Deus está disponível. Deus está disponível 24 horas por dia. Isso é muito lindo. E eu tenho aprendido cada vez mais que tudo nós temos que pedir. Vocês lembram daquela passagem? Peça e lhe será dado. O que pede recebe, ao que bate a porta se abre, o que procura acha. Então nós devemos pedir. Se nós não pedimos, não vai acontecer. Porque você tem que solicitar ao todo que Ele te envie essas respostas. E quais outras sincronicidades que podem acontecer na nossa vida? Podem acontecer telefonemas ou mensagens. Você recebe um telefonema daquela pessoa te falando aquilo que você precisava. Pode acontecer de você pensar numa pessoa, você vê ela na rua e ela te fala aquilo que você precisava. Pode ser sonhos te mostrando animais. E aí você tem que saber o que significa aquele animal que você sonhou. O que significa aquele animal que você viu. Lembra da borboleta? Podem ser padrões matemáticos. Você fica olhando, vendo no relógio várias vezes o número repetido. Você pode procurar na numerologia o que significam esses números. Todos os números têm significado. Você pode ouvir a resposta de um estranho na rua, sentado no ponto de ônibus. E, enfim, são várias as possibilidades, né? Como todos, são infinitas as possibilidades das sincronicidades na nossa vida. Então, o conteúdo que eu gostaria de passar hoje é esse. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Dessa maneira, você também se torna um agente que leva luz para outras pessoas através de um conteúdo útil de expansão da consciência. Um beijo e até o próximo vídeo.